Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de nutrição e manejo de frangos de corte. Meu nome é professora Andréia Massuqueto, eu sou zootecnista, eu tenho mestrado e doutorado na área de nutrição e alimentação de não ruminantes, com ênfase em nutrição e produção de aves. Tá? Durante o período da pós-graduação eu tive a oportunidade também de dar aulas, de ministrar uma disciplina de avicultura durante 1 ano e meio, e depois que eu terminei a minha formação, eu passei a trabalhar numa empresa de nutrição e saúde animal, na qual eu sou responsável pela formulação de rações, premixes, núcleos concentrados, para as principais espécies de interesse zootécnico, mais especificamente para aves. Tá? Então, por conta da minha formação, do que eu faço atualmente, eu me sinto pelo menos um pouquinho preparada para ministrar esse módulo para vocês. Tá? Como dica, eu gostaria de falar que as nossas aulas elas são somente parte do processo. Elas são um norte para que vocês possam iniciar o estudo de vocês nessa área. Então, assistam com muito carinho as minhas aulas. E também eu vou deixar uma apostila bem bacana, bem estruturada para vocês. E também eu gostaria de pedir para que vocês fossem bastante curiosos, para que vocês procurem artigos científicos, alguns sites que eu sempre deixo como recomendação, porque só assim a gente consegue aprender e fazer com que a informação realmente seja absorvida de maneira eficiente, tá bom? Então vamos começar? Eu gostaria de apresentar a programação da disciplina para vocês entenderem um pouquinho o que nós vamos tratar, todos os assuntos ao longo desse módulo. Então, para começar, essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, na qual eu vou falar um pouquinho sobre as razões pelas quais a avicultura tem bastante sucesso, tanto no Brasil quanto no mundo. Seguida, da importância econômica e social da avicultura de corte e algumas estatísticas com relação à produção nacional, global, exportações, principais produtos que nós exportamos. Depois, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre origem e evolução e como que ocorreram os principais programas de melhoramento genético, porque a gente precisa entender quais foram as características que foram selecionadas para que esse animal, hoje, o frango de corte moderno, tenha, e isso é preponderante para vários aspectos que nós vamos discutir de manejo e de nutrição mais para frente. Vamos fazer uma revisão sobre os aspectos, os principais aspectos anatomofisiológicos de frangos de corte, com ênfase em nutrição, com ênfase em sistema digestório, tá? Se vocês tiverem interesse, e outras dúvidas, eu posso passar mais material para vocês sobre anatomia e fisiologia como um todo, da ave. Depois nós vamos entrar na parte de nutrição, que é a minha parte preferida, que é com que eu trabalho hoje, falando dos principais conceitos, conceitos importantes de nutrição para a gente relembrar, principais ingredientes utilizados nas rações, aditivos, que hoje apresentam um mercado bastante importante em nutrição de aves, e aí eu vou falar um pouco sobre formulação e fabricação de rações, certo? Para finalizar a parte de nutrição, nós vamos comentar sobre programas de alimentação e os padrões nutricionais que nós utilizamos atualmente, tá? Então, pessoal, vamos começar? Como introdução da nossa disciplina, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da produção de alimentos no mundo. Então, nesse slide, vocês conseguem observar a população atualmente. Então, em 2019, nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas e respeitados pesquisadores naturalistas, eles falam que em 2100, isso é uma perspectiva, nós sejamos mais de 11 bilhões de pessoas. E quando nós observamos esse crescimento expressivo, nós temos que nos preocupar com a produção de alimentos. Nós que trabalhamos no agronegócio, nós temos uma importância muito grande no atendimento da demanda por proteína animal. E estima-se aí, isso é mais preocupante ainda, que nos próximos 40 anos nós tenhamos que produzir o equivalente ao que foi produzido nos últimos 8.000 anos. Então, devido aos padrões de consumo que nós temos hoje, consumo acelerado dos recursos, não necessariamente isso é bom, mas é a nossa realidade, nós precisamos, nós temos como desafio atender essa demanda por proteína animal.
Nesse outro slide, eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre o consumo per capita de carne, né, em quilogramas, em 2010 e uma perspectiva que tinha em 2012 e o que a gente espera que aconteça em 2022. Esse gráfico bem bacana é do The Meat Atlas, eu vou passar para vocês esse material, que tem várias outras informações relevantes. E nesse especificamente vocês conseguem observar o consumo de carne de aves, suína e bovina. Então de frango vocês conseguem observar em amarelo, a suína em rosa e a bovina em roxo, né, um roxinho. E são dois gráficos para cada um. Um gráfico com um tom um pouco mais claro é o consumo em 2010 e 2012 e mais escuro a perspectiva de aumento no consumo. Então vocês conseguem observar que nesses países, né, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Japão, né, o que eles têm em comum? Eles são países desenvolvidos, tá? Então o consumo, né, a demanda por consumo, né, de carne no mundo rico, ela está saciada. Então nesses países desenvolvidos a gente observa que vai ocorrer um aumento no consumo de carne, entretanto, não tão expressivo quanto vai acontecer nos países em desenvolvimento, por N fatores, né? Redução da taxa de natalidade, né, nesses países mais desenvolvidos, e também porque hoje as pessoas que têm mais recursos, né, elas já consomem mais proteína animal do que populações que não têm tantos recursos. Apesar de que vocês conseguem observar que nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, vai haver um aumento sim no consumo de carne de frango. Em contrapartida, quando nós observamos esse outro gráfico dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul, nós observamos que esse crescimento no consumo de carne per capita, ele vai ser bem mais acentuado, principalmente da carne de frango, por vários motivos, né? Nós sabemos que o frango ele é um animal bastante eficiente, com um ciclo de vida bastante rápido, então a gente consegue produzir uma quantidade grande em pouco tempo e numa área pequena, e a carne de frango ela não tem restrições, né? Então vamos falar, por exemplo, da carne suína, que existem várias restrições religiosas, a carne de frango não tem esse problema. Então a expectativa é que nos próximos anos nós vamos aumentar bastante o consumo de carne e, consequentemente, claro, a produção para atender essa demanda. Nesse outro gráfico, vocês observam o crescimento na produção de carne por região e por tipo, novamente, né? Então, contrastando os países em desenvolvimento aos países desenvolvidos, mostrando como a gente vai ter esse crescimento mais acentuado nos países em desenvolvimento. E nesse ano de 2019, a gente teve uma ascensão da produção de carne de frango, né? Esse último dado da FAO e da OSD, né, mostrava que a perspectiva era que a carne de frango superasse a carne suína, e é o que vai acontecer nos próximos anos, mas já esse ano a gente teve um aumento bastante expressivo, né, na produção em relação à carne suína, até por conta dos problemas que a China passou com a PSA, né, que é a peste suína africana, que é uma doença que acomete os plantéis e que a mortalidade é altíssima. Você tem que abater todo o plantel, né? Os animais que não morrerem, eles têm que ser abatidos. Então, por conta disso, a carne de frango ela teve um aumento bastante expressivo nesse último ano e vai continuar crescendo cada vez mais em relação à suína e, claro, em relação às demais. E qual que seria a explicação, né, para o sucesso da carne de frango no Brasil e no mundo? Então, alguns deles eu já até me antecipei, né, que é o ciclo de vida rápido, o hábito alimentar da população e também o marketing, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do marketing tanto positivo para impulsionar esse consumo de carne, quanto o marketing infelizmente negativo que nós temos na mídia. Então eu vou falar um pouquinho sobre ciclo de vida. O frango de corte moderno, ele é um animal que passou por intensos programas de melhoramento genético. Então se vocês observarem nessa foto que mostra uma ave na década de 50 em relação a uma linhagem de frango de corte de 2008, tá? À esquerda, né, a ave da década de 50 com 68 dias e à direita uma ave com 47 dias, a gente observa
o quanto esse animal evoluiu em termos de conformação corporal, ganho de peso e rendimento. E isso só foi possível por conta dos intensos trabalhos de melhoramento genético ao longo dos anos. Nesse outro slide, vocês observam a avaliação visual de 3 linhagens diferentes. A AMC significa Alberta Meat Control. Ela é a linhagem, né, que se iniciou os trabalhos de melhoramento genético, né, uma das, né, que se iniciou os trabalhos de melhoramento genético na década de 50, e depois isso seguiu, né, ao longo dos anos, e vocês conseguem observar que em 57, esse animal, com 56 dias de idade, ele pesava cerca de 900 gramas, né? E depois, em 1978, com a mesma idade, ele já passou a 1,8 kg. E quando nós comparamos com a linhagem comercial, então ali no caso é o Ross, que é uma linhagem comercial que a gente vai discutir um pouco mais para frente, com 56 dias com mais de 4 quilos. Então foi tudo por conta do melhoramento que acelerou, né, o ciclo de produção desse animal. Outro ponto é com relação ao hábito alimentar. Então estima-se aí que a carne de frango ela vai ser a mais consumida do mundo em 2020, isso por conta de todos aqueles motivos que eu comentei de custo, de não ter restrição, e também nós conseguimos consumir ela de diversas formas, né? Até ali na foto tem um exemplo, né, da ave inteira, do KFC. Então a carne de frango ela é bastante aceita pela população brasileira e de outros países também. Quando eu falo de marketing, pessoal, primeiro eu gosto de mostrar o marketing positivo, né? Então nesse slide vocês observam aquela foto bastante famosa do Chick-fil-A, que é uma companhia americana, né, de fast food, né, com frango, com as vaquinhas, né, pedindo eat more chicken, que é coma mais frango, né? Eu acho bastante positivo o marketing que a gente tem das empresas para aumentar o consumo da carne, né? Ali também outras fotos, né, da Seara, da Sadia, né, com campanhas falando que o frango é bom, que o frango é saudável, né, para melhorar o consumo, né. Ali a da Sadia, que eu considero, né, essa é a minha opinião, não tão favorável, né, que é falando que o frango Sadia não tem hormônio, né. Mais para frente a gente vai ver que nenhum frango tem hormônio, né, falar um pouco do marketing negativo. Mas por hora vamos falar do que é bom, né? Então no próximo slide tem o perfil, né, nutricional da carne de frango. Então é uma carne de alto valor biológico que apresenta a mesma quantidade de proteína em relação às demais carnes, né, como a de caprinos, ovinos, bovinos e suínos. Em contrapartida tem bem menos gordura, né? Então é uma carne bastante boa e que é consumida bastante no Brasil e no mundo. E agora a gente vai falar um pouco do marketing negativo, que é a questão dos hormônios, né? Então, tem hormônio na carne de frango, pessoal? Eu sei que para quem é do agronegócio, para quem tem formação, né, na nossa área, zootecnia, veterinária, agronomia, isso pode parecer um tema batido, mas ele não é. Porque, infelizmente, as fake news, né, e na mídia, muitas pessoas, inclusive com formação, né, médicos, nutricionistas, ainda falam que o frango não é recomendado porque tem hormônio. Gente, isso é mito, tá? Isso não é verdade. No próximo slide, né, a gente fala um pouquinho sobre o mito dos hormônios. Então, isso é uma circular que a Associação Brasileira de Proteína Animal ela teve que lançar por conta da baixa de consumo que estava tendo por conta desse confundimento, né? As pessoas observam aquela ave no sítio, né? Quem tem sítio, observa aquela ave que não teve não sofreu pressão por melhoramento genético, que ainda é uma raça, né, que não é melhorada, que não é de linhagem comercial, e compara com o frango moderno. Então ela acaba tendo esse confundimento, infelizmente. Isso é um mito, isso é um boato, pessoal. Então, além de inviável, porque o hormônio a gente teria que injetar, né, um a um. Num galpão de frango de corte a gente tem 30 mil aves, né, fora que é proibido pelo Ministério da Agricultura. Então isso não acontece, não tem hormônio. E infelizmente ele é fruto de boatos, tá? Então não desistam, sempre que perguntarem para vocês, digam que o sucesso da avicultura ele é por conta de melhoramento genético, nutrição, sanidade e técnicas de manejo, tá? Como sugestões, para finalizar essa aula, eu gostaria de deixar alguns sites, tá, para vocês acessarem,
Então, um deles é a avicultura industrial, que tem bastante informação bacana, tá? Algumas notícias, preço do frango, preço dos grãos, então é bem legal para acessar. O AviSite também é um site bem bacana. O OvoSite, eu sei que a gente não está falando de poedeiras, né, mas eu acho bastante interessante colocar também. E para quem quer saber bastante, né, sobre estatística, os relatórios anuais de produção no Brasil e no mundo, eu recomendo o site da Associação Brasileira de Proteína Animal e também a FAO e também o USDA, que são sites bastante interessantes para a gente ter esse tipo de informação, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Um abraço para vocês.